Veja no ICL Notícias, segunda edição. O Brasil debaixo de fumaça. E tá muito cheiro de fumaça. Muito cheiro de fumaça. Polícia Federal investiga possível ação criminosa por trás de incêndios em áreas rurais do país. Turbulência na campanha de Pablo Marçal. Coach é vinculado ao PCC por Tabata Amaral, enquanto o TSE destrava ação que pode implodir candidatura. Cruzada contra estatais. Um dia depois de jornal defender a privatização de empresas públicas, Lula diz que venda da Eletrobras por Bolsonaro foi crime de lesa pátria. Na verdade, não a privatizaram, cometeram um crime de lesa pátria contra o povo brasileiro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. Hoje é dia 26 de agosto, Dia Mundial da Igualdade Feminina. É para a gente lembrar sobre equidade, principalmente em todos os níveis sociais. E hoje também temos a presença ilustre de Leandro Demore aqui conosco nessa mesa. Boa noite! Chico Sá, no caso. Que presença, A de Chico Sá é luxuosa. E a sua Eu tô todo dia aqui no botequim, pô. Você Já tá com a marca da barriga do balcão. tô aqui na fórmica do balcão do ICL Notícias. Muito boa noite, meus camaradas. Seja boa bem-vindo, noite. viu? A nossa rodinha. Obrigado. A nossa Maravilha. mesa redonda. E vamos falar bastante, gente, das acusações de vínculos do PCC com o partido de Pablo Marçal. É isso, assim como das ações da direita para defender a candidatura do coach. E olha, até a família Bolsonaro resolveu dar uma trégua aí nos ataques. Outro tema... Espertinhos, hein? Não é? Espertinhos, hein? Eles foram rápidos, hein, Chico? Isso a gente não pode negar. Não. Outro tema que, claro, a gente vai tratar aqui são as queimadas, pelo Brasil, em que parece que o PCC também é associado a esses incêndios. E autoridades federais falam em ação estruturada, Ou seja, quem mandou matar. É sobre isso que a polícia está trabalhando. O advogado criminalista, o Cacai, o Cacai de Almeida Castro, vai estar com a gente falando sobre esse assunto. Relembrando que toda a nossa programação, que começa com o Desperta e vem até o N2, está disponível no canal Pop TV do Rio Grande do Sul e hoje também estamos no canal Com Brasil. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, porque assuntos não faltarão no jornal de hoje, certo, meninos? O circo tá pegando fogo, né? Pois é, A gente todos os sentidos. Tava se encaminhando para uma campanha mais ou menos morna aí, mas nada disso, Tem um elemento novo aí que a gente vai falar. Temos que falar dele, Temos que falar. Vamos falar então, Começa com ele, porque o efeito Pablo Marçal parece já ter fugido de controle, da própria família Bolsonaro. Tanto que os Bolsonaro mudaram, de estratégia e devem interromper os ataques contra o coach, que é candidato à prefeitura aqui de São Paulo. A colunista da Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, fez essa análise hoje, tá? E aí, Chico, eu já começo te perguntando, você acha que eles já estão de olho aí num segundo turno ou entenderam rapidamente que estavam dando mais ibope do que eles previam, hein? Eles são a mesma coisa, portanto, não dá para separar o que é o mesmo. Como você vai separar Pablo Marçal de Bolsonaro? Não há um voto sequer, e a pesquisa mostra de forma numérica, científica, não há um voto do coach que não seja tirado de pessoas que desejariam votar num candidato de Bolsonaro. Eles são a mesma coisa, não dá para separar. Então eles já foram mais espertos, já deram o pinote, coitado, coitado nada, que ninguém é coitado na política, mas passaram a perna no Ricardo Nunes, Esses caras são bons de fazer rolo e de enganar, De manobrar, Passaram a perna, porque se Bolsonaro vem para São Paulo, nomeia o vice, faz um puta acordo, é beneficiado. Depois, assim, na maior cara de pau, o cara já
pula pro outro candidato porque acha que o cara pode ser mais favorito e tal. Ah, gente. Demônio, mas vamos combinar que fidelidade não é o forte dessa gente, né? Bolsonaro não é bom nisso, nem no casamento, nem na amizade, gente, que é isso, terceiro, quarto casamento, isso aí já foi para tudo que é lado. Agora, tem uma questão aí, porque o Bolsonaro, vamos lembrar, ele tinha um candidato de São Paulo que era o Salles. O Salles foi tirado da campanha, né? Num grande acordo aí, que não é uma coisa pública, mas a gente pode falar aqui, né? Um grande acordo que envolve o Michel Temer, né? Todo esse grupo de poder da velha política aqui em São Paulo, que isso é notícia pública já. Lembra quando o Bolsonaro estava enrascadíssimo com o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro mandou buscar o Temer de avião em São Paulo para falar? Lembra disso, dessa história? Sim. Então, ali começou já uma negociação para falar o seguinte, meu camarada, eu vou dar um jeito aqui no STF, pelo menos para você não ser preso logo, né? Salvaram o Sérgio Moro. Você notou quando saiu o vazamento do Xandão, os negócios da Folha de São Paulo, 2 semanas atrás, que a primeira jornalista a falar com o Moro, foram lá falar com o Moro, né? Pô, imagina, o Moro ia derrubar a República, né? O Moro falou, não li a matéria ainda. E depois não deu muita opinião, por quê? O Moro foi salvo do TSE também por esse grupo do Temer. O Jorge Saif também será salvo por esse grupo. Então houve um acordo ali para o Bolsonaro não colocar candidato de São Paulo. Falou assim, você não pisa aqui. Ah, mas o que eu vou fazer então? Coloca um vice seu aí, qualquer coisa aí, mas a chapa é do Nunes. O Nunes estava mantendo distância do Bolsonaro, Roberto, porque você faria o mesmo. Você quer ganhar a eleição sem depender do Bolsonaro, senão no dia 1º de janeiro está o Bolsonaro batendo na porta da prefeitura, falando, eu quero botar o secretário aí, eu quero botar o Carluxo aqui, eu quero lá. Então o Nunes não queria o Bolsonaro. Aí vai um pouco aquela coisa, né, Chico? A gente não sabe se foi ou se não foi, mas no final das contas é como um pouco funcionou. O Bolsonaro falou para o público numa entrevista, falou assim, o Nunes não é meu candidato, é meu candidato, mas não é meu candidato dos sonhos. E esse Marçal aí é um cara interessante. O Marçal, pum, sobe. Você vai ver os votos do Marçal. O Chico acabou de falar aqui. Pessoas que votaram no Bolsonaro em 22 estão votando no Marçal. O dobro do Nunes. O dobro. Ele desidratou, né? O Nunes e o Datena também, dá uma desidratada né? no Nunes, claro. E aí, ato contínuo, o Nunes diz que vai participar do 7 de setembro. Chama o Bolsonaro para fazer uma campanha na televisão, que não estava chamando. Então ficou um pouco assim, o Bolsonaro falando, você está achando que vai ganhar a eleição sem mim? Eu vou dar uma asinha para esse maluco aqui. E haja corda pro outro, E né? dá a corda pro outro. Aí o outro começa a crescer, o Nunes, não, pera. Então eu vou? Então tá. Então precisa de mim. Então ficou um pouco essa dança, só que qual que é o grande nó aqui? O Chico, que é um cara que acompanha a eleição há muito tempo, vai ter uma leitura. E aí a Mônica Bergamo falou com 3 pessoas ligadas à campanha do Nunes, né? Eu, essa semana, passei a semana toda falando com um monte de gente ligada à campanha do Nunes e ligado ao núcleo de campanha do Bolsonaro, que, segundo dizem para mim, a campanha do Nunes não chamou eles ainda. Então tem um certo ciúme ali, porque eles querem estar e não estão ali. Há uma expectativa de que com os 3 dias de ataque do Eduardo, do Jair e tal, eles desidratam o Marçal em 10 dias. Já passaram-se 3. O que você está sentindo, Chico? Você acha que eles têm esse poder todo na mão ou o Marçal é um cara que pode sair voando por aí? Não, até agora acho que não teve efeito nenhum. Pois Mas eu acho que se o Bolsonaro vai ali e aciona a rede e tudo para esculhambar o Marçal, não é nesse tom de amizade, não, mas assim, entrar na campanha do Nunes, tirar ali, sei lá, 4%, Sim. que é o suficiente Sim. para o Nunes ir para o segundo turno Isso. e não ir o Marçal. E joga o Nunes no caminhão do 7 de setembro, joga lá em cima e fala esse aqui. Abraça e tal. Nesse tom, incluindo o pacote de 7 de setembro. Claro. Aí joga ele para o segundo turno. Joga para o segundo turno. Acho que tira o coach do segundo turno. E aí você joga Porque não é que ele tire todos os votos mas ele tira ali 5%, ele tira. Que é o que precisa, né? Que é o do velho doido, da velha doida, sabe, do raiz, como eles chamam. Que faz o que ele mandar, né? Patriota de porta de quartel. Tem 5% de São Paulo. Isso. O eleitor mais velho tem 5% dele de São Paulo. Ele derreteu o Jair Bolsonaro. Claro. Não leva mais multidões, mas tem voto de São Paulo. Claro. Então, ele tira o suficiente para deixar o coach na poeira. É isso que eu estou E imaginando. não ir para o segundo turno. Isso. O efeito dele, o efeito é esse. Agora, o que eu estou achando mais legal de assistir é um negócio espetacular. Porque eu ontem, sábado, né,
Fiquei às 8 horas da noite vendo a live do Marçal. É uma pessoa que não tem vida. Pensa uma pessoa que não tem vida, sou eu. Tava eu lá sábado à noite vendo a live do Marçal. Programão, hein? Você tava no hotel, você não estava em casa, aí tudo bem. Não, tava em casa. E aí eu falei, tá, vou ver esse negócio. Vi a entrevista dele pra CNN, que ele deu agora, aliás. Sábado, ele falou 2 coisas que eu achei muito emblemáticas e eu fiquei dando risada sozinho porque é um pouco feitiço contra o feiticeiro. Chamou o Nunes de comunista. Espetacular. Espetacular. Comunista, não é nem... Comunista. Comunista. Eu imaginei o Nunes vestindo aqueles chapéus de inverno com o símbolo, né, da União Soviética aqui e dançando aquelas dancinhas assim, né? E falou uma coisa do Bolsonaro que é muito pesado, mas ele é bom de comunicação, Marçal, né? Ele sabe se comunicar. Ele falou o seguinte, o Bolsonaro é nosso líder, sou amigo dele, ganhei a medalha do imbrochável, que até o Nunes ficou com inveja e pediu depois, mas eu ganhei primeiro, o Marçal falou. Mas o Bolsonaro se rendeu ao centrão. Então, o que ele falou? Se a gente ferver, né? Ele falou o seguinte, o Bolsonaro hipotético, né? O Bolsonaro da hipótese, ele é o mito, ele é o herói e tal. Mas o Bolsonaro da vida real foi dissolvido pela chuva ácida da política. Olha. Ele foi cooptado pelo centrão. Ele tá junto com o sistema. Ele jogou o Bolsonaro pro centro. O sistema. E ele foi o pra sistema. extrema. O Bolsonaro está cooptado pelo sistema. Ele falou claramente, larga da mão do Valdemar da Costa Neto. Empurrou pro centro. O Marçal se coloca como sabe o filme do Exterminador do Futuro, que o 2 é aquele que é feito de líquido? Ele é o Exterminador do Futuro 2. Ele já se coloca assim, ó, sabe esse primeiro aqui? Mas esse primeiro aqui já não funciona direito, já tá meio enferrujado e tal. Eu sou o 2, não esse cara aí. Que aí é um pensamento mais largo, mais amplo, pensando até em 2026, Claro. mas não adianta. E substituir e ultrapassar. Mas se ele vai pro pau com a ilusão de que a extrema-direita do Brasil é ele... Ah, não. Eu acho que ele pode ficar na poeira aqui. Acho que segundo turno para ele inclui um pouco o Bolsonaro. Isso. Não dá pra largar Não ainda. dá para largar. Ainda não. Não é que vai continuar com muita força. Imagina, o cara sai do nada e vai para 20% de voto, é muita força. Mas para ir para o segundo turno, só vai se continuar esse duplo pensar aí. Ele diz uma coisa, diz outra em relação ao Bolsonaro. Mas sem largar ainda. Iludindo o eleitor. Diz uma coisa, escolhendo o Bolsonaro num dia, noutra diz o chefe supremo. Sem o efeito Bolsonaro, o Conte não vai pro segundo turno, o que seria excelente para Guilherme Boulos. Muito, muito. Seria o adversário dos sonhos. Muito. Ideal. Agora, a dupla mensagem dele é um nó muito difícil do bolsonarismo desatar. Eu fiz o trabalho no sábado, depois da live dele, de entrar nas contas de Instagram do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, Carlos também entrou, do Carlos. Fui entrando nas contas do núcleo duro do bolsonarismo que atacou o Marçal. Sim. E fui nos posts, aquele post do Eduardo, né, que ele fala, o Marçal, ele chamou o Marçal de, né, entre aspas, né, de comunista, com ligação com o PCC e não sei mais o quê. Vários comentários embaixo de pessoas que depois eu cliquei a pessoa fazia o comentário, eu clicava no perfil da pessoa. Então, assim, pessoa assim, bolsonarista raiz, que tá há anos postando coisa do Bolsonaro, falando, eu confio no seu pai, fechados com o Bolsonaro, mas no Nunes eu não voto. Fechado com seu pai, mas no Nunes eu não voto. Então, teve um racha ali. Quanto é? 20%, 30%, 15%? Não sei. Mas a mensagem do Marçal ela é muito boa porque ela coloca o Bolsonaro num lugar mitológico e fala, aquele Bolsonaro mitológico é aquele que nós queremos de volta. Sim. Ele foi sequestrado pelo sistema e eu tenho a chave para soltar ele. Não briga o cara um posicionamento. Claro, né? claro. Que talvez signifique até a cadeia de Bolsonaro. Isso, se Bolsonaro se avora a acreditar no Conte, pode dar problema. Vai ser a montanha de Bolsonaro. Vai faltar fôlego lá no monte... como é o nome do monte lá que ele levou as pessoas? Marim. O Pico dos Marins. No Pico dos Marins. Boa. Bolsonaro pega a corda, vai lá pra cima, escolhemos o Xandão em plena 7 de setembro. Isso. Aí eu quero ver. Falou que vasculhou, né? A gente lembra também que o Carluxo falou até em processar, né? O Pablo Marçal. Então, assim,
tava sério, agora parece que estão numa DR novamente aqui. O Marçal, hoje na CNN, chamou o Carluxo de retardado pela segunda vez, né? É um retardado mental. Ele repetiu o retardado? Repetiu o retardado mental e falou que é um descontrolado, que não deixa o Bolsonaro postar e que se você entrar na conta do Instagram do Bolsonaro, o Carluxo nem segue a Michelle de tanto ciúme que ele tem do Bolsonaro. Tretas familiares. Meu Deus do céu. É caso de família, virou. Botou um caso de família na parada. Ou seja, quem está em maus lençóis nessa... Enquanto o caso de família se desenrola entre o coach e a família Bolsonaro, é o Ricardo Nunes. É o Nunes. Ele precisa do Bolsonaro. Precisa. Se o Bolsonaro fica nessa... não sei. Dubiedade aqui, não sei se vou... Aí adeus para ele. Aí adeus segundo turno para ele. É porque, Chico, no engano, você pega uma pessoa que não sabe o que está rolando e vai votar. Daí a pessoa, ela decide, pô, eu tenho que ver aí quem que é os candidatos. E ela não sabe quem é o candidato do Bolsonaro. Ela acha que é o Marçal. Com certeza. Porque você olha, quem é o mais estúpido, quem é o mais idiota. Bom, então esse deve ser o candidato do Bolsonaro, se o Bolsonaro mais não falar. violento, né? Claro, é a mesma retórica, o mesmo tipo de O lugar mesmo comum. formato, mesma o mesmo linguagem, formato, tudo. exato. Então, Uma versãozinha 2.0. o Nunes precisa que o Bolsonaro, a todo momento, carimbe a testa do Nunes. É esse aqui, é esse aqui, é esse aqui. Como o Chico falou, se o Bolsonaro ficar nessa água morna aí, as pessoas vão achar que é o Marçal. Esse é o risco. Totalmente, E olha, concordo. Deixa eu trazer aqui um outro capítulo dessa narrativa, porque contra, né, narrativa de censura, na verdade, contra o Pablo Marçal, porque ela tem tudo a ver com o X, gente, com o X de Elon Musk. Você, Demore, lembrou a gente e é muito importante a gente trazer isso aqui para o programa, que apesar de ter fechado, né, o escritório do Brasil, a rede social conta com um dos maiores escritórios de advocacia, um dos mais caros do país, para defender os seus interesses que estão alinhados aos de Marçal. Isso porque o X continua desobedecendo a ordem da Justiça Eleitoral para derrubar os perfis do coach. O perfil dele está lá ainda, né? Não temos escritório, mas temos gente trabalhando para os nossos interesses. Curioso, eu postei Sobre hoje, isso. né, Roberto, a defesa, né, do escritório Pinheiro Neto, né, que é talvez a maior banca mais cara do Brasil, né, e absolutamente nada, não há nenhum problema com o Pinheiro Neto, só chama a atenção de ser uma banca super cara. Por quê? A decisão da Justiça, você tira os perfis do ar. Está citado nominalmente o perfil do Twitter. No sábado, enquanto o Marçal fazia a live dele, magicamente o Instagram dele caiu no meio da live. E aí depois ele voltou no YouTube, né? E falou, acabou de cair. Se foi ele que derrubou de propósito para parecer censura, né? Enfim, não sabemos. O do Twitter segue lá. E aí todo mundo se pergunta, como é que o Twitter segue ali, né? Bom, o Elon Musk tirou a plataforma do Brasil, então não vai responder mais nada, não. Eu publiquei, né, no meu Twitter hoje. A gente tem o Twitter. Tá aí, ó, uma defesa, Quer ler o seu né? tweet na sua voz? Nada mais justo. O curioso caso do Twitter do Elon Musk, que fechou o escritório no Brasil, né? Com medo da tal censura, mas tá pagando uma das bancas de advogados mais caras do Brasil para defender a conta do Pablo Marçal. Então fica assim, né? Como eu falei ali, né, Roberto? Eles escolhem as brigas que eles querem comprar. Escolhem quando responder à justiça ou não. No caso do Pablo Marçal, respondendo os documentos, eu não sei se o pessoal separou, né? Da defesa, e estão alegando que tem um problema na petição ali, que por isso não vai tirar do ar. Então o Elon Musk segue bancando. O Marçal só está no Twitter porque o Elon Musk está bancando um escritório para ele permanecer no Twitter. Bancando um escritório que, olha... Bancando bem, né? Escritório mais... acho que é o mais caro do Brasil. O mais caro hoje. do Brasil, esse. E a gente vai entendendo os interesses cada vez mais, de maneira cada vez mais transparente de Elon Musk aqui no Brasil, né? Sim. Olha, se mandassem derrubar a sua conta, eu não sei se o Elon Musk pagaria o Pinheiro Neto para te defender. Acho que não, né? Acho que não, Roberta. Você está desprestigiada lá em Roberta Santa Cruz. Pegava ali um garoto que acabou de sair da universidade e tal. Vai lá tentar, né? O que eu faço? Dá uma tentadinha ali e vai, né? E olha, Mônica Bergamo também ouviu José Dirceu sobre o avanço, né, de Pablo Marçal. Mas o ex-ministro de Lula minimizou, né, o crescimento do coach e disse que a direita vai perder de novo em São Paulo. Vamos dar uma olhadinha no post. Vamos ver o que ele disse. Ó. Marçal ainda está disputando os votos no campo bolsonarista. Se ele conquistá-los e for para o segundo turno, vamos derrotá-lo, assim como fizemos com Bolsonaro em São Paulo há 2 anos. Não adianta ficar com essa história pensando que ele já ganhou. Os dados mostram que vamos para o segundo turno em São Paulo e com todas as condições de vencer a direita. Olha,
Eu queria ter essa certeza de José Dirceu. Ele está baseado, a eleição foi isso. O candidato PT-PSOL está na frente. Há uma agonia muito grande, há uma histeria, como ele diz, na militância da candidatura do Boulos em São Paulo. Uma militância que não é só aqui em São Paulo, é mais de eleitor fora de São Paulo. Está muito agoniado porque não vê. Ele queria ver mais sangue. Isso. Queria ver o Boulos agindo igual a Tabata. Na mesma Energia, no mesmo vigor. na mesma temperatura. Só que às vezes a gente esquece que o Boulos é o primeiro colocado. A Tabata é a quarta. Então é mais fácil para a Tabata, na condição dela, que está buscando o protagonismo, bater. Isso. E o Marçal está tirando votos no Nunes. Exatamente. Então, assim, num primeiro momento não fazia sentido o Boulos entrar nessa, né? Claro, Sim. debata-se se a campanha está no rumo certo para outros temas. Mas, assim, ele atacar frontalmente o Marçal enquanto está todo mundo batendo e o Boulos está em primeiro... Esse final de semana ele mudou o tom. E aí, o que vocês acharam A disso? gente tem que lembrar, Roberta, que foi o primeiro que bateu. É o candidato Boulos que traz para o debate da TV Bandeirantes a sentença. A primeira peça forte contra o Marçal, contra o Pablo Marçal, a primeira peça para valer foi a sentença, que ninguém tinha dado até então, a sentença provando que o Pablo Marçal é condenado no caso de roubo a velhinhos em crimes bancários. Isso. Então, o Boulos traz lá e coloca na rede social dele e da campanha naquela mesma noite para o Brasil inteiro ler. É quem faz a gente descobrir que o Marçal, assim como ele vinha chamando, é picareta, é ligado a roubo a banco, é coisa pesada. Que o Marçal é barra pesada. Depois, entra num tom paz e amor. Segundo a explicação do comitê, a explicação da campanha, gente, o candidato tem é percebido pela população de São Paulo como radical, vermelho ao extremo, o invasor de casas. Se o Boulos fica o tempo inteiro num tom de uma energia acima, vociferando, como fosse fazer a Revolução Russa, parte 2, aumenta a rejeição dele em São Paulo. O eleitor paulistano, na sua grande maioria, é infinitamente conservador. Tem que ter habilidade numa campanha. Eu não acho que ele está de todo errado. Agora, óbvio que a militância quer sangue, quer que ele estivesse na mesma temperatura da Tabata, indo para a porrada, indo para... se o voto do coach está estragando a candidatura do principal adversário, do adversário mais forte, do adversário, eu acho que continua sendo o favorito para ganhar a eleição em São Paulo. Nunes. Favorito é Nunes. Dúvida, claro. Tem a maior máquina, a maior grana, Claro. e tem a política tradicional, tem o Tarcísio, tem Não se toda a reeleger, estrutura. tem que ser artista, né? Tipo grande- o Bolsonaro, né? O grande favorito é o Ricardo Nunes. Se o coach está tirando voto apenas e tão somente até agora, basicamente do Nunes, digamos que não é uma preocupação assim exagerada, para ficar desesperado. É nisso que o Zé Dirceu acho que toca. Agora, sobre a frase do Dirceu, só muito rapidamente, o Dirceu falou uma coisa que o Chico falou no começo aqui. O Dirceu analisou, na verdade, o segundo turno, né? Ele falou, no segundo turno a gente pode ganhar, se o Marçal for para o segundo turno, a gente pode ganhar. Sim, segundo as pesquisas que saíram na semana passada, inclusive a última delas foi a Paraná Pesquisas, o Boulos só ganha no segundo turno do Marçal. O Marçal é o Só ganha do candidato Marçal. ideal, né? Só ganha dele. Então, só ganha assim, dele. se ele for para o segundo turno, há uma chance maior do Boulos ganhar. Então, a análise do Dirceu é em cima de segundo turno. É importante a gente deixar claro isso também. Mas se você fosse o marqueteiro do Boulos, você não daria um pontinho nessa energia? Eu daria uma pimenta ali, Daria, né? porque assim, não daria dá uma pra ficar pimenta. fazendo coraçãozinho e o Cico pegando Hoje fogo, está bem Chico. mais apimentado. E tem uma estratégia que eu acho que é certeira, que é identificar o que é Bolsonaro em São Paulo. Não é só o coach. Bolsonaro está dentro da prefeitura com o Ricardo Nunes e está na campanha do coach. Ele tem dois lugares onde tem cheiro, onde cheira, onde tem o mau cheiro do bolsonarismo. Nessas duas campanhas. O Boulos ataca hoje as duas. Eu acho que isso bota a campanha numa decisão política acertada. Decisão política. Não é, devemos tirar o coração, não tirar o coração. Para que é o coração? O coração no dia a dia serve para a gente amar, para não sei o quê, para cultivar o amor romântico, para fazer o lero-lero amoroso do dia a dia. Numa campanha política serve para dizer, olha, meu candidato não é violento como vocês, sociedade paulistana, imagina.
Meu candidato, Sociedade Paulistana, ele é do amor, ele é da paz, ele não é invasor de nada. Ele não vai tomar a sua casa. Chico, eu entendo o seu ponto, mas eu acho que hoje esse tipo de campanha não cabe mais. Porque esse sentimento do amor ele já foi tomado por um ódio muito grande. É a ver, não. Não sei, é a sensação que eu tenho. Considero imensamente a sua análise. Sabe? A própria campanha do Lula agora contra o Bolsonaro não foi uma campanha de fazer coraçãozinho, né? Foi uma campanha de embate, não tão violenta contra o Bolsonaro. Precisou da porrada, mas na hora que precisou da porrada, deu porrada, foi pra cima, né? Agora, tem uma questão que é o seguinte, se a campanha do Boulos está imaginando que o Boulos, uma vaga do segundo turno está garantida e é a do Boulos. A gente nunca pode dizer isso, mas imagina-se que talvez o Boulos tenha mais condições de chegar no segundo turno e talvez o segundo turno mais óbvio, até algumas 5 dias atrás, fosse Boulos e Nunes. O Boulos vai precisar, com perdão do sentido figurado, Rô, enfiar a mão na cara do Nunes em algum momento. O Nunes tem rolo com empresa de merenda, com empreiteiro, com prédio aqui em São Paulo, que era do amigo, com creche. Dinheiro de criança, né? É assim, um monte de rolo. O Boulos não explorou nada disso até agora na campanha. Por quê? Porque se você botar os olhos no segundo turno, se você gasta isso agora, tá longe, cara. Muito chão Falta uma ainda, maratona pro segundo turno. Então, eu imagino que a campanha devia estar esperando por isso. E nesse meio do caminho, aparece um cavalo que vem correndo lá de trás e agora está cabeça a cabeça com os dois, que é o Marçal. Ninguém imaginava que ele fosse, em 2 semanas de campanha, bagunçar a campanha do jeito que bagunçou. Ninguém estava preparado. O Nunes não estava preparado para reagir ao Marçal. Os Bolsonaro bagunçaram o negócio na semana passada. O Boulos estava com uma programação lá e agora vai ter que repensar a programação. Então, veja, vai ter que se readequar, tanto é que o Boulos hoje publica 2 vídeos, os dois batendo no Marçal e no Nunes, porque o Boulos não pode tirar o olho do Nunes. Pode descuidar o Nunes. Esse é o candidato. Esse é o problema do Boulos. É um jogo, o cara tá vendo ali, tá vindo o Marçal como um louco. Agora, se a Tabata for para cima do Marçal e o Boulos for para cima do Marçal, o Marçal é capaz de tocar essa bola, o Nunes está sozinho na cara do gol, ele não pode tirar o olho do Nunes. Então, não é fácil. O Boulos está numa encruzilhada de saber que o segundo turno está na mão, mas, ao mesmo tempo, se ele olhar para cima, ele pode tomar uma bola no meio das pernas. E ele está se agilizando, tá? Porque ele acaba de convocar a militância para o evento São Paulo pela Democracia Sem Bolsonarismo, no sábado, agora, às 16h. Isso porque ele considera que São Paulo tem 2 candidatos do Bolsonaro e os 2 são ameaças, verdadeiras ameaças à democracia. Ou seja, já temos um contra-ataque aqui. O tom político escolhido, já tem um tom de campanha que é interessante. E um enfrentamento, né? Enfim, com as 2 chapas, na verdade. Ele já vai bater nas 2. E como eu não sei, assim, com Lula fez 2 atos no final de semana gigantes. Sim. Com Lula. Sim. Sem Lula, ele já fez atos, o Boulos já fez atos de campanha aqui gigantes também. Aí contando principalmente com a juventude, com essa turma do primeiro voto, com a moçada, quem agita, quem vai para a rua. Quem não perdeu o hábito de ir para a rua como a militância mais velha, que desapareceu, né, Demore? Então, eu acho que é importante fazer uma presença de rua, porque a presença de rua alimenta a televisão, alimenta a rede, alimenta tudo. Onde vai ser esse? Não tem o local, só tem o dia, que é sábado agora, às 16h. Agora, eu também fico pensando aqui, né? Tem que lotar, né? É uma grande questão. É uma grande questão. Agora, Rô... É um risco. É um risco. Não, mas eu acho que tem que... Rua é rua, tem que ir. Eu acho que vai. E assim, ir. se você colar com a galera que foi no final de semana, se você colar com a militância do PSOL, se você colar com a mulherada que organizou as manifestações na Paulista do PL do estuprador, a gente foi no primeiro lá e depois teve o segundo, eu não estava, mas tinha muito mais gente. Já estava cheio aquele dia. Já estava cheio. Sem candidato, sem campanha, sem nada. Organização orgânica, sem dinheiro, sem cartão corporativo, sem nada. O primeiro que a gente foi estava impressionantemente cheio. O segundo, que foi no domingo, estava lotada a Paulista. Se você colar com o pessoal que fez a manifestação, como é que é? Tem o dia do Jesus lá, como é que é? A marcha para Jesus. Depois tem a marcha para Exu, que foi semana passada na Paulista. Tava lotada a Paulista. Lotada. Então você tem várias vertentes do progressismo que se você conseguir conversar e estabelecer diálogo, você faz um grande evento. Você tem movimentos sociais no caso do Boulos, então dá para fazer um ato importante, um ato grande assim. E tem até uma chance, a militância que está tanto cobrando a campanha do Boulos, que está... Isso. Quero ver vocês agora. Botar a cara. Vão chegar junto ou vão ficar reclamando nas redes?
Exato. Eu acredito Como que seja na Avenida bolchevique Paulista. de sofá, né? Não tem o vamos pra local. guerra. A guerra é na rua. Assim que o pessoal da produção souber o local, pode nos avisar aqui. Acredito que seja na Paulista, que é um ponto de encontro tradicional aqui, mas a gente vai Mas confirmar. é importante, o local. eu acho que gerar imagem de rua, gerar vida na rua, é uma campanha muito ligada à juventude de São Paulo, sabe? É uma campanha que tem essa capacidade de lotar e botar a gente na rua. Agora, as tretas em torno da campanha, né, e da própria candidatura de Pablo Marçal são muitas, né? Inclusive dentro do próprio partido dele, que é o PRTB. Presta atenção aqui comigo, olha, o presidente, na verdade, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a Carmen Lúcia, destravou uma ação que pode desencadear um efeito dominó com o potencial de atingir em cheio a campanha do coach. Em resumo, tá? O processo é movido pela viúva de Levi Fidelix, numa disputa pelo comando do partido dele, que é o PRTB. A ação questiona a atuação do presidente do partido, que é o Leonardo Avalanche, que é quem viralizou, né, ou viabilizou, na verdade, a candidatura de Pablo Marçal. Avalanche é acusado por integrantes do próprio partido de vender as candidaturas e fazer ameaças, além de fraudar filiações. A acusação de ameaça de morte partiu pela ex-vice-presidente do partido, a Raquel de Carvalho, que alegou ter deixado o cargo por causa disso. Se a ação de Aldineia Fidelix avançar, os atos de Avalanche podem ser anulados de vez, o que inclui aí as atividades da comissão que definiu a candidatura de Marçal. Questões internas ali, Chico, envolvendo, né, o partido, porque o que está dizendo aqui é que a Avalanche, então, foi que viabilizou a candidatura de Marçal, mas tem gente querendo tirar a Avalanche e tudo indica que são dores, né? Ressentimentos de algo prometido e que não foi entregue. Esses partidos pequenos, assim, da direita, desde o PRN, em 89, que o PC Farias vai lá e compra para candidatura do Collor, esses são partidos normalmente de aluguel. Vamos falar, claro, no Brasil, sempre funcionou como partido. São siglas de aluguel, que chega no tempo de eleição. Eu vendo a minha legenda para você participar da campanha, portanto, os caras negociam lá, negociam com gente grande às vezes entra um Temer para negociar, às vezes entra atores importantes da política e compram esses partidos. Compra o cara para ele, o candidato dele, para ele cumprir no debate um papel do cara que vai causar tumulto, como o padre Kelmon. Então, esses partidos políticos da direita do Brasil sempre foram muito usados para isso. Tem muito a cara de que fizeram um rolo e entregaram ao Pablo. Fizeram um rolo e entregaram ao Pablo. Se a justiça eleitoral vai firme, sem medo do efeito Xandão, sem medo de ser chamado de censor, ditador do Brasil, sem medo do Elon Musk, sem medo dessa pecha, caça em 5 minutos. Essas atas, é uma esculhambação. Você pega as declarações da mulher do Aerotrain lá, do Fidelix. Aldineia Fidelix. Ela diz claramente que foi uma patifaria, foi uma esculhambação. Tem como caçar imediatamente. Eu acho que não caça no momento, Demori. Não sei o que é que se pensa, e você, Roberta, mas eu acho que não caça porque tem um efeito Xandão que ganhou o mundo, ganhou o Elon Musk como testemunha e como defensor, ganhou a Folha de São Paulo, ganhou vários defensores, vários advogados, e vai ficar como, olha, tá fazendo a mesma coisa do Xandão e caçando e censurando e não dando chance, só porque o cara ia ganhar a eleição. Mas dentro da legalidade, essa candidatura não segura meia hora. Foi o que aconteceu na outra vez, né? Ele estava no PROS, se eu não me engano, era o partido que ele concorreu a deputado federal, foi eleito, 236 mil votos, se eu não me engano, uma votação absurda, né? Fez votos em quase todos os municípios de São Paulo. E o Lewandowski também avaliou, né, uma ação que foi remetida ao tribunal e derrubou todos os atos do então presidente. Por quê? Porque é tudo... Roberta, assina o papelzinho. Ô, Chico, dá uma assinadinha, o negocinho aí, sabe? É tudo assim. Esses partidos... Você imagina, o Bolsonaro ficou 2 anos tentando viabilizar um partido e não conseguiu, Aliança pelo Brasil, porque é difícil você viabilizar um partido no Brasil, né? O Marçal, em 4 meses, é o candidato à prefeitura de São Paulo por um partido que não era nem o dele.
Porque o Marçal nem estava nesse partido, ele estava em outro. Quando ele foi caçado, ele estava no PROS, ele estava num outro partido. Então, assim, dá para imaginar a maneira como esse negócio foi feito, né? O Fidelix morre no meio do caminho, aí os caras devem olhar para a viúva lá e falar, ih, vamos tirar essa mulher daqui, os caras se juntam lá e falam, você sai. Há um mês e pouco das eleições, Demore, ela acabou de destravar, não há tempo para isso, inclusive. Roberto, pegaram até gente filiada a outro partido que assina essas atas aí que aprovaram o Pablo Marçal. Então, a gente sabe que se quiser, Sim. mas eu acho que ninguém tem coragem no momento porque está com medo desse efeito da censura. Eu concordo. Ah, você é censor, você é igual o Xandão. Eu concordo. Então, o medo disso faz com que ele tenha mais vida longa. Já aí. tem um vento E o aí bem Xandão- desfavorável, O né? Xandão saiu do TSE, agora a gente tem a Carmen, né? Que agora é a presidente. Ela é uma outra pegada, ela é muito menos combativa, ela também viu o calor que o Xandão tomou nos últimos anos aí, então acho que essa coisa vai até o final. A ver, né? A ver. A gente está falando aqui do Leonardo Avalanche, né? Ele sim. E esse nome, quem esse nome é foi? maravilhoso. Esse nome, minha gente. Nome e destino ao mesmo tempo, né? Muito bom. Leonardo Avalanche, vejam. Ele que foi flagrado em áudio alegando que tem ligações com o PCC. Gente, e quem continua partindo para cima do Marçal, a partir desses elos com a facção criminosa, é ela, Tabata Amaral, como a gente está comentando batido aqui. bem forte. Bem forte. Hoje ela divulgou um novo vídeo, viu? Buscando levantar suspeitas sobre quem financia a campanha do coach. Lembrando que há nessa suspeita de ligação do PCC com o presidente do partido, que é o Leonardo Avalanche, e consequentemente, com Pablo Marçal. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Olha lá, ó. Sem áudio, a gente está vendo aí a campanha da Tabata. É um negócio meio detetive, né? Assim, fazendo as ligações, né? As ligações do financiamento da campanha do Pablo. Aí ele coloca o negócio do Conectando. PCC e tal, faz um M com um fio, assim, né? Tá muito bem produzido, assim, é o que o Chico falou. Ela não tem nada a perder. Pelo contrário, na política você sempre tem que ter um antagonista, senão a política não sobrevive sem antagonismo. Seja uma ideia, seja uma pessoa, um partido, uma instituição, né? O seu antagonista pode ser a ditadura militar, pode ser o seu antagonista. Pode ser o comunismo, pode ser, sei lá, pode ser o Lula, né? Pode ser o PT, pode ser a esquerdalha, qualquer coisa. A Tabata não tem um antagonista claro. E eles rapidamente identificaram quando esse cara sumiu, falaram, cara, vamos montar em cima desse maluco, porque se a gente a cada semana subir 2 pontos, 3 pontos, 2 pontos, 3 pontos, periga, né? vai incomodando, né? Então, para ela, é um grande negócio eleitoral, ela ir para ser negócio, né, sentido figurado, obviamente, mas é a grande sacada eleitoral. Os vídeos são muito bem produzidos, né? Muito bons. São muito bons. Muito bons. Não, eles, até o figurino, ela tá ali meio daquele clima série policial, né? Casaquinho de couro. Casaco de couro. Então você, que é o mundo também dos detetives e tal, é muito bem feito, muito produzido e faz efeito para a campanha, né? Você tem... a campanha é muito comentada até achando que ela, pela coragem, pela atitude, mas é uma ótima estratégia. Claro. Você não tem outra, ela tem que escolher e, enfim, bater no bicho aí e ver o que é que dá para ela, né? O que é que sai. Não, e ela tá partindo para cima. Agora, ela sim tem um risco de, se a campanha do Boulos não reagir, ela sim tem um risco de tomar voto do Boulos. Marçal menos. Ela tem. Né? Muita gente fala, mas a Tabata não é esquerda. O importante é como ela é percebida pelas pessoas. Ela não é percebida como uma pessoa da direita. Não. A direita a repudia, ela está longe de ser uma bolsonarista, né? Muita gente da esquerda fala que ela é mais liberal de direita porque ela votou lá a favor da reforma da Previdência e tal. Até uma piada boa de Twitter hoje, né? Para o pessoal que nos assiste ficar bem brabo, né? Pô, vocês perdoaram o Alckmin tão rápido e a Tabata não é perdoada nunca por um voto, né? Pois é. Outra coisa bem pior do Alckmin. Aliás, o Ricardo Salles, que a gente falou antes aqui, foi cria do Alckmin aqui, né? O nosso ministro do Meio Ambiente. Sim, vamos. O Alckmin foi perdoado bem rapidinho quando entrou na chapa do Lula, mas a Tabata é imperdoável, né? Agora, piada de lado, ela tem uma chance de campar uns votos na campanha do Boulos. E a crítica que a esquerda mais radical tem à Tabata,
Acho que numa eleição municipal fica muito diluído, que ela é muito liberal, né? Que ela sempre vota na Câmara, no Congresso, contra os trabalhadores. Numa eleição municipal, talvez isso fique muito diluído, né? Não tem muita força. O que ela está trazendo é o pé de meia do Lula, que ela é da base aliada do Lula, assim como o Alckmin é o vice, o PSB. Então, são duas candidaturas que têm o Lula só sobe no palanque do Boulos. Mas são duas candidaturas ligadas ao governo federal em São Paulo. Isso. E olha só, gente, uma apuração da Folha de São Paulo, publicada agora há pouco, recentemente, aponta que Pablo Marçal foi solto da prisão depois de passar informações sobre supostos comparsas à Polícia Federal. Essa é a reportagem aqui, ó, da Folha de São Paulo. Está dizendo o seguinte, que o Marçal foi condenado, né? A gente lembra por furto após envolvimento com uma quadrilha que realizava furto ou fraude bancária, na verdade. Os dados fazem parte de detalhes de processos revelados pela Folha referente à prisão de Marçal em 2005 e a condenação dele por furto pela Justiça em 2010. Essa informação de que ele tinha caguetado os comparsas é nova, para a Polícia Federal. Acabou de sair na Folha. O novo é isso. Exatamente. Que ele foi trair ali e se salvou. Gente, é típico desses caras, né? Você quer que um cara desse já tinha roubado os velhinhos e as velhinhas, que ele seja fiel a alguém depois na cadeia, já sujeito a levar um pau lá na cadeia, porque quem rouba velhinho apanha na cadeia. Opa! Quem rouba velhinho apanha na cadeia. Então, se o cara rouba velhinho, vai pra cadeia, aí a polícia vem e oferece, olha, entrega todo mundo que a gente te tira dessa. Isso. Pois é. O cara não vai entregar? Mesma coisa da relação dele agora com o Bolsonaro. Te perdoo por me traíres, não te perdoo. Eles estão nesse mesmo samba, estão dançando essa mesma música da cadeia. Vem um PM, oferece liberdade. Olha, o juiz me confidenciou, se tu aponta teus comparsas... Abre o bico aí. Abre o bico que eu te libero de levar um pau na cadeia, porque quem rouba velhinho leva pau na cadeia. A gente lembra que o candidato sempre negou saber do esquema e disse que atuava fazendo manutenção de computadores. Agora, Demore, como é que você a Folha desmontou essa versão dele. Como é que você não sabe do esquema e está contando coisas sobre os comparsas, né? O que ele falou hoje na CNN foi muito emblemático porque ele deu uma nova versão para a história. Ele falou o seguinte, o pessoal da CNN perguntou, né? Não, mas essa história... Ele falou, não foi transitado em julgado porque depois de 8 anos escreveu. Bom, tudo bem, você foi condenado em primeira instância. Mas tudo bem, mas não transitou em julgado, então não pode... Tudo bem, beleza, mas o esquema, como que era? Daí ele falou, não, eu fazia umas tarefas que um pastor da minha igreja falava para eu fazer, mas eu não sabia o que era. E aí fica uma coisa que assim, Roberta, se você for pega no trânsito dirigindo embriagado, você pode falar para o policial, mas eu não sabia que não podia beber e dirigir. Não pode, né? Ignorância não é desculpa para você não cumprir a lei, né? Com certeza não. Então, assim, se alguém manda você, o Chico, carregar uma mala até os Estados Unidos e não abrir, não abre, e você vai, e chega lá e tem problema, você não pode chegar lá. Não, mas eu não sabia que tinha na mala, nem abrir. Então, assim, ele já não assisto muito um programa desse tipo chamado Aeroporto. Isso, exatamente. O Pablo Marçal é o cara que carrega a mala sem abrir. Né? Foi o que ele falou na CNN, que não, eu carreguei umas malas pro pastor, mas não abri para saber o que tinha lá dentro. Bom, meu querido, problema seu, né? Assim, ignorância não é desculpa para você descobrir Agora, a lei. veja a esperteza, Demônio. O cara joga pro pastor, né? O pastor, o cara é muito mala, né? Terceirizou, né? Foi o pastor. Porque qual o raciocínio que ele quer passar para a sociedade? Eu, como um crente, um obediente, eu obedeci o pastor. Cumpri as ordens do pastor. Claro. Portanto, eu estou perdoado, porque eu acreditei cegamente no pastor, no homem que conduz as ovelhas da minha igreja. Então, a resposta é excelente, só que a gente não é trouxa. Não, ele já deu 3 versões para isso. Primeiro, só arrumava o computador. Depois falou que fez, mas não sabia o que era. Depois, não importa porque foi prescrito. Então, não importa o que é. Não importa o que é. Importa. Né? O dinheiro que sumiu das contas bancárias, ele sumiu e não voltou, inclusive. Então, claro que importa, né? Mas pelo menos uma delas caiu, né? Porque sabia do esquema, tanto que, foi X9. Exato. Então, ninguém delata o que não conhece, né? Exatamente. Vai falar o quê? Né? E a PF só aceitaria se tivesse conteúdo. Olha, isso aí é informação. Tem 2 possibilidades só de ter vazado isso.
ou polícia ou os caras que foram delatados. Só tem duas fontes possíveis, né? Exato. E está saindo, e tem mais coisa para aparecer. O próximo capítulo disso, naturalmente, serão as vítimas. Isso. Não tem como fugir. Quem foram as vítimas do roubo do Pablo Marçal? Aí vão aparecer os velhinhos, as velhinhas, os tios, as tias, os nossos parentes que mais ingênuos no trato com o computador são roubados na rede todo dia. Clicaram no link lá sem saber. Começa a aparecer essa gente, aí, meu Deus, aí você só... É muita vontade de votar, não picareta, né? Se mantiver o voto, Exato. aí ninguém tá, aí também não tem o que fazer, né? O senhor... A pessoa tem todas as informações para decidir, né, Chico? Se ela decidir, então, bom... O senhor sabe que ele roubou o velhinho, o senhor sabe que tá aqui. ele dedurou os comparsas. comparsas. Isso. O senhor sabe disso, o senhor sabe com quem ele está. O senhor quer votar nele para ele governar a cidade de São Paulo? Depois não reclama. Uma cidade que é facinho de governar, né? É uma beleza governar isso aqui. Quase não tem dinheiro, né? Então, o senhor quer? Realmente. Então, o senhor quer isso mesmo? Aí eu não posso fazer mais nada, né, gente? Parece o programa aquele que a pessoa ficava com fone de ouvido e falava, Vai lembrar do Silvio Santos Silvio agora? Santos. troca R$10 por uma meia suja. Eu lembro o nome desse programa. Domingo no Parque. A opção de voto vai ser essa. Domingo no Parque. Eu Você lembro. vota no cara que roubou a sua vovó. Voto! Aí não podemos fazer nada, minha Não tem gente. o Aí que não fazer. dá. Ó, falando em Polícia Federal, gente, segue gravíssima, né, a situação causada pelo fogo em diferentes áreas rurais do país. Os incêndios começaram na sexta-feira. O pior foi em São Paulo, com mais de 2.000 focos de incêndio, mas Brasília, Goiás e Minas Gerais também foram afetados. Hoje, o governador de São Paulo, o ilustríssimo Tarcísio de Freitas, disse que não há mais focos de incêndio em São Paulo. Mas os estragos são enormes, gente. 2 pessoas morreram e 800 tiveram que deixar as suas casas. É uma situação estranha, gente. Por quê? O fogo começou simultaneamente e atingiu principalmente canaviais. E aí existe a suspeita de que existiu uma ação criminosa. Em São Paulo, 3 pessoas foram presas. Uma delas disse que agiu a mando do PCC, inclusive chegou a gravar um vídeo. Vamos dar uma olhadinha. Bom dia pra nós aí, primeiramente aí com Deus aí, né? Meu papai, ele chefe do chefe. Dando glória a Deus aí pelo Vamos organizar aqui agora aqui, as minhas festas, aqui é a favela do Forte, meu irmão. São brasileiros. O bagulho é daquela forma lá na balança, lá na medida. Tá aí o vídeo, né, gravado pelo Alessandro Arantes, né, que disse que tinha botado fogo a mando do PCC. É isso? O PCC me manda e eu falo e eu não vou ter nenhuma correçãozinha do PCC? É isso? Mas também, assim, PCC é qualquer coisa agora, né? Se a minha mãe amanhã falar qualquer coisa, falar, mãe, não fica porque o PCC falou que não era para levantar do sofá aqui. Assim, o que, né, Chico, PCC, o que botar fogo em canavial, assim, então se é isso mesmo, a empresa que é dona do canavial tem envolvimento com tráfico, tá lavando dinheiro, assim, o que PCC? Vamos partir do básico, desde a semana passada, há 15 dias, a América Latina toda está pegando fogo. Agora que chegou em São Paulo, virou notícia, tá? Mas vamos falar bem claramente, já estava num arco de fogo do Peru, Bolívia, Colômbia, o oeste todo do Brasil, a Amazônia Central. Na semana passada, na segunda-feira, eu mostrei no Desperta um mapa com todos os focos de incêndio, inclusive sinalizei os buracos que não tinha incêndio na Amazônia, que por acaso são as reservas indígenas, onde não se pega fogo, porque os caras cuidam. Então tinha uns imensos buracos onde não tinha fogo. O Brasil já estava em chamas. O PCC mandou tacar fogo no Brasil, ou a gente pode imaginar que as pessoas estão abrindo pastagem, estão queimando mato porque é mais barato do que você pagar alguém para limpar. Ora, né? Pode ser que esse cara isolado, né, Chico, seja o PCC, mas a gente cair nessa história aí, virar um negócio do PCC, eu tô longe de... Olha, normalmente você diz que é do PCC quando você cai já na cadeia. Aí, para proteção, você já chega dizendo, você escolhe uma sigla dessas aí, de crime organizado, e diz, você sabe que tal cadeia é melhor você dizer que é do PCC ou do Comando Vermelho. Então, você diz por proteção, não quero apanhar,
quero proteção. Então você chega lá na cadeia dizendo, mas o cara com essa propaganda toda, gente... Botar fogo em nome do PCC. Não, Ah, falar com essa tranquilidade, porque a gente sabe que não é bem assim que funciona, e aí o né? Tarcísio vai lá e dá uma entrevista hoje também, aí falou que os incêndios são criminosos, sim, já prenderam 2 pessoas, e aí pegaram pessoas com gasolina e tal, e aí você sabe, né, Chico, esses incêndios aí, muita gente vai colocar fogo em lixo, assim, perto de casa, vai lá, ô doutor... É o agro, meu querido. Vamos falar o nome do negócio que sustentou a campanha de vocês? É o agro. Por que se toca fogo? Você faz queima controlada no Brasil, em geral? Há sim algumas regiões do Brasil que fazem queima controlada. A região dos Campos de Cima da Serra, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é uma região onde há queima controlada já, assim, há centenas de anos. Mas é um lugar onde você consegue organizar a queima, você tem barreira de rio, você organiza as barreiras, você faz... o fogo ali é uma coisa muito colocada ali num contexto muito específico. Agora, o que acontece? O Brasil está numa seca tremenda. A seca no norte do país começou esse ano muito mais cedo do que o ano passado, talvez seja a seca recorde de medição da história. Estiagem dos rios. Estiagem, no centro-oeste de Brasília, por exemplo, não chove já há 90, 100 dias, muito tempo. Então, claramente, Roberta, fugiu do controle. Os caras tacaram fogo em canavial, em mato, abriram lugar para boi e tal, e fugiu do controle. A América Latina toda está em chamas e o Brasil inclusive, né? Então, ô Tarcísio, coitada da velhinha que foi tacar fogo no lixo na esquina lá, é culpada agora que incendiou o Brasil. A bituca do cigarro. Gente, é o método do agronegócio no Brasil. É na Amazônia, é em Brasília, é em Goiânia, que ontem também ficou com o aeroporto fechado. É o que eles fazem. Claro. Pô, não teve o Dia do Fogo durante o governo Bolsonaro? Exatamente. Porque eles fazem a Semana do Fogo, o Dia do Fogo, para eles todo dia é dia de fogo. Claro. O fato é que a PF começou a investigar. Gente, vamos aproveitar e vamos ver o que disse a ministra, né, do Meio Ambiente, Marina Silva, que citou o Dia do Fogo. Eu já vou lembrar para você o que é Dia do Fogo, deixa eu ler o que ela falou. Olha, ela disse o seguinte, olha, do mesmo jeito que nós tivemos o Dia do Fogo, há uma forte suspeita de que agora esteja acontecendo de novo. É uma verdadeira guerra contra o fogo e criminalidade. Tem uma situação atípica. Você começa a ter, em uma semana, praticamente em 2 dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo. Só explicando para vocês, gente, que o Dia do Fogo aconteceu no dia 10 de agosto, né, de 2019, quando produtores rurais, né, do interior, eles se organizaram numa ação orquestrada pelo WhatsApp, e ateou fogo em áreas da floresta amazônica. E aí ficou conhecido como o Dia do Fogo. Exato. Agora, Roberto... Agora, o fato aqui... Não, só me chama a atenção uma coisa, né? Com alguma justiça, claro, a Marina, desde a semana passada eu tenho falado no Desperta todas as manhãs, ministra Nízia Trindade tem que fazer um pronunciamento em rede nacional para dizer para velhinho, para criança, usar máscara. Faz uma semana já. Essa fuligem é tóxica a longo prazo por doenças cardiovasculares. A gente está inalando fuligem, não é só fumaça. Então, assim, faltou se mexer antes? Faltou se mexer antes. É o clássico. Chegou em São Paulo, vira notícia, né? Chegou em São Paulo, vira um problema. Agora, eu tenho uma pergunta, assim. Onde está o Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura? Porque é fácil bater na Marina, na Guajajara, na Nízia, por acaso 3 mulheres, né? Só por acaso. Exatamente. Cadê o ministro da Agricultura do governo Lula, Carlos Fávaro? Ligado à produção desse povo aí. Essa galera toda. Não é canavial que tá queimando? É canavial que tá queimando, não é? Cadê o ministro da Agricultura? Ninguém cobra, não apareceu, não fala nada. Ué. Não botou a cara ontem lá. Lá tava o Lula, a Marina. Isso. Na central lá, monitorando as queimadas, e ele não apareceu. Aí estoura na Marina. Na sede do Ibama, né? Eles estavam, inclusive. Exatamente. Nada, né? E é só uma coisa, Chico, lembrar uma coisa importante, porque a gente tem memória curta. Atos que foram oficializados pelo governo Bolsonaro, portaria, canetada, parecer, tudo, não sei o quê, que envolvem meio ambiente no Brasil, em todos os ministérios, o podcast da revista Piauí, chamado A Terra é Redonda, fez no ano de 2022 um dos episódios chamava Cupins, que era essa ideia de que o meio ambiente foi carcomido por cupim no Brasil, né? 140 mil atos oficiais do governo Bolsonaro que são relativos ao meio ambiente.
no Ministério de Minas e Energia, em relação a petróleo, em relação a exportar madeira, não precisa mais dessa guia aqui, precisa só dessa. A multa agora você não paga mais nesse banco, você paga no outro. Aí isso 140 mil atos. Foi considerado pela entrevistada desse podcast, que trabalhou no governo Temer, no Ministério do Meio Ambiente, um retrocesso legislativo sem passar pela Câmara do Senado, vocês têm que fazer o debate político, de 40 anos. Ela pegou a legislação e falou, ó, a legislação que o Ricardo Salles entregou, depois de todas essas portarias, canetada e tal, que não passou pela Câmara, é igual à legislação que a gente tinha nos anos 60 em relação à proteção do meio ambiente. Nós voltamos já com 92, de COP não sei o quê, demoliu. Então a gente não pode esquecer que a mentalidade de parte do Brasil, ela foi carcomida por esse cupinzal, né? Isso é importante ser lembrado. Totalmente. E era a promessa diária do Bolsonaro. Vamos facilitar para a produção rural, para não sei o quê, vamos tirar tudo isso aí. Desburocratizar. E o Ricardo Salles, ele consegue, mais do que eu imaginava, mais do que o país imaginava. É né? absurdo. A boiada foi real, Passou mesmo, né? De verdade. Exato. Isso é resultado de tudo isso aí. Exato. Agora, de novo, é injusto estourar só na mão da Marina esse negócio aí, hein? É verdade. É injusto. Bem lembrado. Ela pode se comunicar melhor, poderia ter feito o comitê de crise antes e tal, assim, tudo pode ser debatido. Agora, cadê o ministro da Agricultura para cobrar o agro? Cadê o cara que vai sentar com a bancada do agro lá e falar, gente, quem é que vocês estão tacando fogo aí? Quem está tacando fogo aonde? Por quê? Cadê o poder de polícia que a gente tem nesses casos e identificar se foi fogo criminoso e ir lá ameaçar os caras com perda de terra? Cadê? Está na Constituição. Isso a gente pode fazer. Carlos Fávaro, onde está o senhor? Tá só a Marina botando a cara corajosamente aí. Marina, Nízia e Sônia Guajajara. O ministro da Agricultura desapareceu. É, verdade. E olha, gente, não é só fogo que tem por aí. Tem no ar também uma campanha pela privatização de estatais. No domingo, a Folha de São Paulo publicou um editorial pedindo a privatização. E olha só, da Petrobras, da Caixa Econômica Federal e também do Banco do Brasil. E hoje, coincidência ou não, Lula voltou a falar da privatização da Eletrobras na época do Bolsonaro. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse e a gente roda a conversa aqui depois. Eu sonhei que a Eletrobras seria uma coisa tão importante quanto a Petrobras desse país. Eu sonhei por isso. E é com muita tristeza que eu volto à presidência da República enquanto a Petrobras privatizada. Na verdade, não a privatizaram, cometeram um crime de lesa pátria contra o povo brasileiro, entregando uma empresa dessa magnitude. É isso, né, Chico? Ao mesmo tempo, agora, o editorial da Folha é a favor das privatizações, porque privatiza que melhora, a gente sabe que melhora mesmo, né? Eu achei assim, fala do porque o Lula. Caio, normalmente você dá um editorial quando o assunto vem numa discussão, tem alguma votação no Congresso. Esse veio alta tem, blue, né? Tem alguma parte. Esse caiu, veio de. Quem estava falando nisso? Os caras lançaram ali, vai ver que empolga a Faria Lima. Eu não entendi Eu também não. nem a lógica política, porque jornal não lança editorial que não tem uma lógica ali no mercado, que agora é para atender os banqueiros, agora é para falar com a produção, agora é para falar com esse segmento da sociedade. Esse vem ali embalado e cai. Ninguém estava discutindo essa história. Alguns historiadores, principalmente, viram que era que era o efeito do aniversário dos 70 anos de morte do Getúlio Vargas, que construiu a Petrobras, empresas nacionais, era um nacionalista, a favor do desenvolvimento, que seria ali o efeito Getúlio. Mas isso não é citado no Não é. Eu achei exagerado. Achei que né, o fantasma Getúlio chegou na Barão de Limeira lá e os caras resolveram fazer aquele editorial. É uma coisa, é um recado que deve agora, ou era para iniciar o debate, ou vem algum debate aí, do BTG Pontual, do PagBank, que é o banco do Luiz Frias, dono da Folha. Ou é um debate dos banqueiros, que a Folha resolveu pautar antes para gerar um zuzuzum. Não é de graça. Alguém vai pautar esse assunto já, ou alguma emenda, alguém vai jogar isso aí na roda nos próximos dias. Mas foi muito de paraquedas, do nada. Eu apostaria que os compradores já estão sentados na mesa.
E aí você começa a levantar o debate e você já tem o comprador ali na mesa esperando. Sim, já vai formando os consórcios. Claro. Alguém lança, já vem uma... Ou se não dá para privatizar a companhia inteira, pega mais uma BR, um setor de lá, Pedaço. Distribuidora, pega um pedaço. alguma coisa. A BR já foi para o espaço. Inclusive, é o que às vezes dificulta o preço da gasolina, o preço de combustíveis, porque a Petrobras não conta mais com sua farta rede de distribuição. Exato. Tem que ficar comendo na mão do cara lá do posto, que às vezes pertence a uma organização criminosa, às vezes é amigo do Bolsonaro e por aí vai. Mas essa pauta, ela... Aí tem, né, Chico? Ó, Aí tem. Tá de aí olho, tem. porque Aí foi um tem. baita de um esquenta. Não foi sutil, né? Não foi nem sutil, isso, né? não. Assim, foi assim, pá, toma aí. Agora a gente vai para esse papo aqui. Vocês que virem, né? Que tal a privatização? Que tal vender essa? E logo o Banco do Brasil. Pegaram pesado, né? Vamos vender logo brabo. Vamos pegar o que dá dinheiro, né, Chico? Fala a verdade. Ó, e a gente ganha agora um baita respaldo jurídico, porque a gente vai comentar um pouco a decisão da Justiça Federal que determinou a derrubada dos perfis de Pablo Marçal. E quem conversa com a gente agora é Cacai de Almeida Castro. Oi, Cacai. Uma ótima noite a você, seja bem-vindo ao Série Notícias, segunda edição. Já vou lançar a pergunta, tá? Como é que a gente faz para desmontar essa narrativa de que Pablo Marçal está sendo censurado, hein, tadinho? Olá, Roberta, Chico Sá, meu querido, Leandro, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Olha, esse é o grande drama do momento que nós vivemos, né? Nós somos capazes de ver uma grande massa, talvez a grande maioria das pessoas, algumas pensando que isso é uma espécie de censura, e outros, na verdade, pouco se importando pelos excessos. O que eu fico mais impressionado é que as pessoas não veem uma medida como essa, não só como uma medida correta, uma medida de justiça, mas até mesmo, eu diria, educativa, né? Eu fico muito impressionado de ver essa menina, Tabata, essa candidata, ela é muito lúcida, ela está tendo uma coragem enorme, até porque ela resolveu tocar num ponto tão sensível que dificilmente, eu sou advogado criminal, dificilmente você vê alguém tocando, que é na questão do crime organizado, né? Então, eu acho que o que se tem que fazer agora, e no Brasil isso acontece muito, é esperar que os tribunais superiores mantenham a decisão. Porque, veja bem, se amanhã, Roberta, essa decisão cai, é uma decisão que teve uma repercussão X, mas que parece que foi feito num ímpeto, e não é uma decisão fundamentada. O que nós temos que discutir é que, isso eu já falei da tribuna do Supremo, no julgamento especificamente de uma ação direta de constitucionalidade, é que não existe direito absoluto. Essa basófia de que o direito absoluto, o direito à liberdade de expressão é absoluto, isso é uma coisa que atenta contra a democracia. No caso concreto, nós temos uma questão extremamente séria, que é uma pessoa que não tem limites e sabe usar isso muito bem, inclusive para ganhar dinheiro, não é só para angariar votos e popularidade, não, inclusive para ganhar dinheiro. E, infelizmente, eu digo infelizmente, porque se nós tivéssemos uma sociedade organizada, Chico, nós não precisaríamos recorrer ao judiciário. Isso aí causaria um certo asco à sociedade, Leandro, na minha visão. Mas é o contrário. Se as pessoas... Eu tenho dito, e tenho escrito muito sobre isso, a ultradireita no mundo, não é só no Brasil, não. Eu escrevi um artigo agora, por causa da entrevista daquele Steve Benson no 1º de julho, no New York Times, que me impressionou. Ele dizendo o fortalecimento enorme da ultradireita. Mas é ultra mesmo, assim. Ele chega a falar que nós vamos ter saudade do Trump. Imagine que momento nós estamos vivendo. Chama o Trump de moderado, e isso foi né, na Cacai? semana exata. Veja bem, o que está acontecendo com o Milei na Argentina, com o Pablo Marçal no Brasil, é exatamente esse fortalecimento de um tipo de política, que diz que não é política, que prega a não política, que é a destruição de qualquer valor. Claro que o Bolsonaro foi muito importante negativamente nesse ponto, porque ele desestruturou a democracia, né? Se você pega cada ministério, eu participei, eu, obviamente não participaria nunca de governo algum, mas participei da transição para poder contribuir na minha área e tal, e é impressionante como os ministérios estavam desestruturados. Inclusive,
Veja bem, o momento que nós estamos vivendo a questão das queimadas, é claro que nós temos que imaginar aquela fala dos ministros do Bolsonaro, que dizia que temos que aproveitar a pandemia para passar a boiada e para mudar toda a legislação pertinente à questão da preservação das florestas, das matas, dos rios e tal. Então é tudo muito grave. As pessoas, o que mais me choca é ver a quantidade de gente que acha que o abuso está em retirar, e não o abuso está em, além de cumprir a lei, fazer algo que até é profilático de alguma forma. É impedir que nós tenhamos, durante as eleições, um terreno absolutamente sem nenhum tipo de regramento. Porque se a pessoa pode fazer o que quiser através dessas mídias sociais e tal, você evidentemente perde qualquer capacidade de haver uma melhoria na democracia. Eu queria, vocês certamente se lembram, mas as pessoas que às vezes não acompanham muito, eu não vi o debate, eu estava fora do país, mas eu vi trechos depois. Assim, a cara de indignação do Boulos, quando era provocado de uma forma baixa, agressiva, vil, é o que devia chamar a atenção para as pessoas, para ver, olha, esse cara tem dignidade. Porque, gente, eu escrevo há 20 anos, Chico, que é difícil você debater com quem não tem ética, com quem não tem princípio, com quem não tem escrúpulo. É dificílimo. Como é que você faz? Você vai para lá para a pessoa te provocar, te xingar de baixo nível, falar que você faz isso ou aquilo, ficar com o dedo no nariz de uma forma insinuante. Quer dizer, é muito difícil. As próprias televisões, e aí não seria absolutamente censura, tinham que ter limites na forma de estruturar o debate. Porque, veja bem, o Boulos não vai num outro debate. Isso, no primeiro momento, é aceito por quem faz uma reflexão, como sendo realmente ele não pode baixar o nível. Mas, se ele não vai nos debates, e essa discussão não vai, se a Tabata não tem lá a coragem que está tendo de fazer o enfrentamento, nós vamos dar um espaço enorme para o cidadão. Quer dizer, vai ter vencido a barbárie. É mais ou menos aquilo, especialmente o Chico, que eu já vi várias vezes aqui, que eu falo que aconteceu no Brasil nas últimas eleições, que era uma luta entre a democracia e a barbárie. A democracia venceu com o voto que possibilitou o restabelecimento do Estado democrático, porém, só vai ter vencido mesmo se nós não adotarmos os métodos da barbárie, porque senão nós estaremos perdidos na essência. E é isso que essas pessoas querem, é levar à exacerbação, ao ridículo. Eu vi uma cena hoje desse padre Marçal sendo vaiado nas ruas e tal, mas assim, com um empáfie absoluto. Ele sabia que ele ia fazer filmagem daquilo e ia angariar voto e dinheiro nas redes sociais. Eu acho que nós temos que saber que não existe direito absoluto e que, evidentemente, isso não é censura de forma alguma. É uma tentativa mínima de trazer para o debate, especialmente porque no Brasil os debates são uma tradição incrível, debate 2, 3, 4, 5 vezes, candidato a prefeito, candidato a presidente da República, e tem que ter regramento. Porque você imagina, outro dia eu vi eu estava vendo os debates antigos, era delicioso de ver. Assim, você vai ver Maluf debatendo com Brizola. Tinha brincadeira, tinha gozação, mas tinha uma certa regra, tinha uma condição de você ver. Hoje, eu vou dizer, eu fiquei, o pouco que eu vi, eu fiquei indignado pelo tanto que o Boulos foi tentativa de provocar para que ele perdesse as estribeiras ali. É necessário que tenha decisões como essa, e é mais necessário ainda que os tribunais superiores venham manter essa decisão. Agora, Cacá, não tem forma da gente pensar em decisões alternativas, porque, por exemplo, tem um ciclo nessa história toda, que é a vitimização que acontece, né? Se o cara tem a rede social dele, ele perde a rede social. Eu estava acompanhando o Pablo Marçal no sábado. Ele montou uma rede social nova lá no Instagram, rapidamente ele atingiu 1 milhão de seguidores, agora está com 3,5 milhões de seguidores já. Fez uma live lá denunciando a censura, né? Não tem apenas alternativas do que tirar a conta, que passa a impressão para muita gente de que você está calando a pessoa. Não pode, por exemplo, bloquear a conta ou obrigar o cara a depositar um dinheiro num outro negócio, ou obrigar o cara a postar vídeo dos concorrentes na própria... Sei lá, eu estou pensando aqui, não há alguma inovação nessa medida das penas do que você simplesmente tirar as contas, que é uma coisa percebida, de novo, por parte da população como um ato de censura?
Leandro, essa é uma questão extremamente delicada, relevante para nós refletirmos. Porque, veja bem, no tocante ao Poder Judiciário, quando eu defendi o Roberto Carlos no Supremo Tribunal Federal, até por sinal, como tinha tido uma tentativa de censura de um livro, as pessoas acharam que eu ia defender isso. Eu jamais defenderia. Quando ele me procurou, a primeira coisa que eu falei para ele foi o seguinte: Roberto, eu defendo você, mas eu defendo o seguinte: o que é publicado, você tem o direito, se tiver mentira, má fé, você tem o direito até mesmo de tirar o livro da prateleira, em última análise. Você tem o direito, se for uma mentira, se for um dolo específico para prejudicar a tua reputação, mas o ideal é que você proíba aquele ponto específico que é mentiroso e que é falso. Agora, o cidadão tem que ter o direito de escrever. Cada um sabe a dor e a delícia, falei da tribuna do Supremo isso, de escrever o que quer e de ser aquilo que tem coragem de fazer o enfrentamento. O homem público, ele tem o limite isso é pacífico, quase na jurisprudência internacional, no dia comparado, ele tem um limite de privacidade menor do que aquele que não se expôs. Então, veja bem, o que no meu ponto de vista, eu não sou especialista nessa área, mas acompanho e leio. O que, no meu ponto de vista, foi feito e foi bem feito é retirar aquilo que era o abuso. Mas você não pode, no meu ponto de vista, a partir de retirar aquilo que é o abuso, proibir esse cidadão de ter uma rede social. Porque se você o proíbe, aí você está entrando no terreno perigosíssimo da censura. Porque se a pessoa faz algo e infringiu os mais diversos tipos que existem para regular a situação, aí é plenamente possível de retirar, de proibir, de multar e tudo mais. Mas você não pode falar o seguinte: olha, você cometeu isso, essas redes suas estão fora do ar, pensa comigo, você é um democrata. E, além disso, você não pode mais voltar a ter uma rede. Perfeito. Aí, você dá um passo além do que você poderia dar. Porque o cara vai poder falar: não, pera lá, eu estou proibido de ter rede social. O que tem que ter, e aí tem hoje em dia, né, é uma rapidez naquilo. E, claro, eu concordo contigo, não é nem uma questão alternativa, não. O cidadão volta a cometer algo que a justiça proibiu. Então, ele pode ter uma penalidade muito maior, as mais diversas penalidades, entendeu? Mas você, a priori, proibir de tudo, daqui para frente esse cidadão não vai poder mais, aí me parece que beira a censura. Pois é. Olha, já falamos aqui também que quem comprou para valer essa narrativa de censura contra o Pablo Marçal foi o bilionário Elon Musk, dono do X. O Twitter pode até não ter mais escritórios aqui no Brasil, mas continua gastando, sim, no país com advogados. Isso porque a rede social continua desobedecendo as ordens da justiça e mantém os perfis de Pablo Marçal na rede. Cacai, que tipo de punição o Twitter pode ter por receber, na verdade, por desobediência ainda, hein? Olha, essa é uma discussão meio sem fim, porque muitas vezes você não consegue punir aquele que, por uma estratégia jurídica, ele tem os advogados dele lá fora, por estratégia jurídica, foi retirado do Brasil, e como é que você vai imputar isso aqui dentro? Como é que você vai criminalizar a conduta ou você vai penalizar a conduta? Tudo isso eu sei que é muito complicado. O direito, Roberta, ele tem, às vezes, ele enfrenta muros que decepcionam muita gente. Você veja bem, aquele Alan dos Santos tem 3 ou 4 ordens de prisão no Brasil e os Estados Unidos não faz a extradição dele porque entende que o crime semelhante lá teria a proteção constitucional da liberdade de expressão. Isso tudo causa uma indignação, mas existe sim a necessidade de que se cumpra, até onde eu sei, veja bem, isso não é muito a minha área, né? Eu leio, sou curioso, mas assim, eu nunca fui procurado para poder fazer isso. Olha, estuda a hipótese de punir o X aí, o tal, o Elon Musk, seja quem for, porque ele está descumprindo. O que eu vejo é que as saídas jurídicas, muitas vezes engenhosas, elas podem caracterizar ilegalidades, mas dificilmente você vai colocar na prática. Essa é um mundo ainda muito, muito indefinido, né? Nós estamos... Tudo isso, de certa forma, embora pareça antigo, isso é, de certa forma, muito novo, né? Você não imaginava que uma empresa dessa fosse chegar aqui e simplesmente, ao
fazer um enfrentamento que fez com as autoridades, de uma forma agressiva, de uma forma banal, fosse usar um argumento jurídico para sair do país e não ser punido. Eu acho que ainda teremos um longo caminho para que a gente possa ter essa possibilidade de ter, até no direito internacional, uma forma de controle dessas plataformas agressivas. Agora, Eu não saberia te dizer. Não, Cacá, e por que que eles escolhem, então, vamos supor que eles não tenham mais um escritório no Brasil, na verdade não sabemos, né, se estão com escritório ainda ou não. Agora, vamos supor que não tenha mais porque foi anunciado pela plataforma. Eles poderiam, diante de um pedido da justiça para derrubar a conta do Pablo Marçal, ignorar, porque a empresa tecnicamente não está mais no Brasil. Por que é que você acha que eles escolhem constituir um advogado, nesse caso a banca Pinheiro Neto, e reiterando, a banca não tem nada a ver com isso, né? A gente só está colocando aqui porque o documento foi publicado hoje à tarde, né? Direito total de defesa da empresa e do Pablo Marçal, né? Por que que o Twitter escolhe gastar dinheiro com isso se eles poderiam simplesmente ignorar o pedido da justiça e tocar a vida? Por que que você acha que é essa estratégia de escolher se defender nesse caso específico do Pablo Marçal? Eu não conheço exatamente a questão jurídica internacional que está regindo aí. Agora, é óbvio que a partir do momento em que tem um candidato da cidade mais importante do país sobre diversos aspectos que está em voga, é claro que isso aí é tudo combinado, ele não faz isso simplesmente porque quer proteger o grupo dele, ele está investindo numa pessoa que talvez venha a ser candidata à presidência da República, né? Eu não poderia dizer se isso é uma estratégia. É bom que essas empresas, mesmo não tendo escritório aqui, que elas, obviamente, que elas constituam o escritório de advocacia. O Pinheiro Neto é um grande escritório, composto de advogados absolutamente competentes, inclusive com grande experiência internacional, para poder ter uma representação. Veja bem, se precisou de advogado, Leandro, é porque existe uma relação jurídica que vai ser, de alguma forma, instituída. Porque é o que você disse, se fosse simplesmente, absolutamente, não tem como estabelecer a relação jurídica, não precisaria de advogado. Eu não poderia dizer que eu não conheço especificamente, mas o escritório de advocacia só existe quando você vai representar uma parte dentro do Poder Judiciário ou mesmo dos órgãos competentes, que não é tão somente o Poder Judiciário, não é só uma briga do Judiciário. Você tem os órgãos do governo que exige que tenha pelo menos uma relação judicial, uma relação profissionalizada de um advogado para poder impedir que até as pessoas que estão sendo protegidas, entre aspas, por eles, não sejam prejudicadas. Eu não poderia te dizer porque realmente eu nem sei se tem. Eu li que ele não tem representação no Brasil. Se ele não tem representação no Brasil, eu já vivi momentos em que... vamos fazer uma comparação que não é exata, mas que é interessante. Você advoga para alguém que é brasileiro e está num outro país, e comete um crime e tem um pedido de extradição. Ele não precisa contratar advogado, salvo se vier o pedido de extradição, porque ele não vai ser processado no Brasil. O Brasil não extradita. Agora, claro, é o que eu digo, não extradita nacional. Mas se estabelecer uma ação no Supremo Tribunal de Extradição, aí vai precisar de advogado. Então, é sempre bom. Eu não sei exatamente a situação que está esse escritório no Brasil, mas se ele está contratando um advogado é porque ele precisa ter, não necessariamente no contencioso do Poder Judiciário, mas junto aos órgãos de regulamentação. Enquanto isso, vai desobedecendo, né? Enquanto isso, vai fazendo que não tem lei, que não tem nada e vai seguindo. Cacá, outro tema que é sempre obrigatório com a vossa ilustre presença é o boa noite, Paulo Gonet, né? Eu gosto de dar boa noite todo dia ao Paulo Gonet para ver se um dia ele lembra que ele tem lá na mesa dele uma denúncia. E o Cacá, viu, Demore e Roberta, sempre chama atenção para a situação de que é necessário que tenha uma resposta rápida até para o réu, até para o possível réu, até para o Bolsonaro se defender. Perfeito. Mas fica nessa condição, nesse limbo, e nesse limbo ele vai fazer, no dia 7 de setembro, mais uma manifestação contra o STF, na Avenida Paulista. Inclusive tem convocado sob o signo do fogo. O Malafaia usa o fogo como elemento dessa convocação.
o cara, sem denúncia, convoca mais uma manifestação e a gente vai vivendo esse buraco aí, esse vácuo eterno, sem essa denúncia, Cacai. Você, como está aí por dentro de Brasília, o que é que você tem de clima, de informação sobre essa história? Vai ficar sem denúncia o Bolsonaro? Olha, eu até acredito que vai ter denúncia. O que eu digo, Chico, eu até falei sobre isso aqui com vocês, é que o que me parece, está havendo uma estratégia, inclusive, da defesa, de fazer esse fustigamento do Supremo Tribunal, do ministro Alexandre, para tentar desmoralizar aquele tribunal que irá julgar fatalmente, espero, porque senão será uma desmoralização absoluta, os responsáveis pelo 8 de janeiro. Você veja bem, repito, não é possível que 300 pessoas estejam presas e eram pessoas sem importância na estrutura de montagem, de imaginar, de sustentação do golpe, e estão presas 12 anos, 15 anos, 17 anos. Você falou uma coisa muito interessante. Eu vi uma chamada para 7 de setembro que é preocupante, que fala o tempo inteiro na questão do fogo, no momento em que eles botaram fogo no país. Cometeram crimes graves, as pessoas não imaginam, mas esses crimes que podem ser imputados a essas pessoas que estão coordenando o fogo, incentivando o fogo e botando fogo nas matas e florestas, é crime que tem pena de 2 a 4 anos. E eu até vou além, embora eu não tenha visto ninguém defender isso, Leandro e Roberta, eu fico pensando que existe também tipos penais, botar o fogo e tal, é o artigo 41 do Código específico da natureza lá. Mas você tem tipos penais, por exemplo, se você causa uma poluição tal, como causou no Brasil inteiro, que você inviabiliza que pessoas vivam em determinadas regiões, ainda que temporariamente, porque tem lugares no Brasil que as pessoas estão inviabilizadas de viver. Aqueles incêndios em São Paulo foi algo inacreditável, foram assustadores. Isso é um crime específico também. Também é um crime se isso resulta em morte de animais. Então, você falou uma coisa e que me remete a outra, que é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, há uma provocação no ar, há uma provocação clara no ar, a provocação de 7 de setembro. E eles têm a ousadia de continuar de forma descarada fazendo um tipo de insinuação como se... não pode ser coincidência. Não pode ser coincidência que houve uma chamada falando em fogo de forma deliberada. Vai pegar fogo, Cacai. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. E de repente você tem... a hora que você vê o mapa do satélite da quantidade de incêndio no Brasil, é absolutamente assustador. Aqui em Brasília você não conseguia ver a cidade, você não conseguia ver o lago, para quem mora perto e tal. Então, o que eu repito é que nós temos que ter um fim nesses inquéritos, porque tudo isso que está acontecendo, aquela barrigada da Folha lá que fez tentativa de desmoralizar o Alexandre, agora esse convite agressivo para 7 de setembro, uma agressividade vulgar, e agora essa roupagem que deram nessa questão do fogo, e realmente os fogos estão... O país está pegando fogo. Vai pegar fogo 7 de setembro. Tudo isso, do meu ponto de vista, não é por acaso. A Polícia Federal está investigando. Hoje já prenderam pessoas que estavam colocando fogo. Essa pessoa vai responder por um crime de 2 a 4 anos. Se o fogo tem consequências mais graves, mesmo que não já mataram uma pessoa, mata, mas mesmo que não mate alguém, mas se destrói a condição daquela região específica ser habitada, é um outro crime de 1 a 5 anos. Então, nós vivemos um momento em que até a política está usando esses argumentos criminosos. Veja bem, aquele discurso daquele ministro do Meio Ambiente, que eu me esqueci o nome dele agora, quando ele falava, vamos aproveitar a pandemia e desregulamentar e passar a boiada, esse discurso é a sustentação do que está acontecendo agora nesse momento com esse fogo, uma coisa que preocupa a todos nós. Então eu penso assim, é hora da sociedade organizada chamar a responsabilidade da Procuradoria-Geral da República. Nós temos que ter um fim nesse inquérito. Agora eu vi que o inquérito das joias, houve um pedido de mais investigação, eu não sei exatamente o que foi, que eu não li, mas eu vi na imprensa que
não vai ser denunciado por agora. Se for verdade, e eu não acredito, que parte dessa argumentação é porque existe uma decisão deliberada de não denunciar antes das eleições, para não tumultuar as eleições, isso não existe. Isso absolutamente não tem previsão legal para isso. Se você tem materialidade devidamente comprovada e autoria, que tem indícios fortes de autoria, a obrigação do Ministério Público é apresentar a denúncia e depois ver, até mesmo para a defesa poder fazer a instrução do processo. É muito ruim. Infelizmente, eu estou ficando mais preocupado, porque eu comecei a escrever sobre isso, Chico, tem um mês. Eu tenho acompanhado, seguinte, olha, exatamente. E dizendo assim, olha, gente, os inquéritos, eles têm que ter um fim. Todo cidadão que está sendo investigado tem o direito de ter um tempo razoável de investigação. Além disso, você tem também, nós cidadãos que sofremos a força de uma tentativa de um golpe de Estado, nós temos o direito de ver o Estado, com toda a sua força, pelo menos ou arquiva e diz por que arquivou, ou denuncia, para que a gente possa, então, começar um processo penal. Não é possível que você tenha as tentativas de desmoralização frequente do Supremo Tribunal Federal, as tentativas de ridicularização do ministro Alexandre, dentre outros, e agora essa proposta de botar fogo do Brasil em 7 de setembro. Tudo isso faz parte de uma estratégia, só não vê quem não quer. E a estratégia é essa, a estratégia é fazer com que o país fique insustentável e que nós não tenhamos, no meu ponto de vista, a sorte, porque isso é uma sorte do cidadão, a justiça funcionando, o Poder Judiciário funcionando, o Ministério Público funcionando, a imprensa funcionando. É uma sorte do cidadão, porque é a sorte que nós temos de manter o Estado Democrático de Direito. Isso tem que ter fim. Não dá para ficar indefinidamente com inquéritos abertos. Enquanto isso, Muito sim, bom. o país vai pegando fogo, né? É sobre isso. Quanto mais tempo, mais eles se assanham, né? Porque, por enquanto, não aconteceu nada. Cacai, obrigada e uma ótima noite para você. Até mais aqui no N2. Obrigado a você. Tchau, Roberto. Tchau, Leandro e tchau, Chico. Prazer Tchau, Cacai. enorme. Um beijo para todos. Beijo. Boa Boa noite, querido. Estou impressionado com a capilarização do programa. Aonde eu vou, eu sempre vejo alguém, olha, eu estou vendo o ICL, eu gosto do ICL e tal, vocês estão de parabéns. Pô, coisa boa, Cacai. Que bacana. Nós estamos, Cacai. Você faz parte da nossa comunidade. Beijo para você. Obrigada. Deixa eu chamar uma aula especial, porque amanhã, às 8 horas da noite, tem uma aula com o professor Bresser Pereira, uma das maiores autoridades em economia aqui no Brasil. O fracasso neoliberal, uma aula online e gratuita, que irá dialogar sobre as consequências das políticas econômicas neoliberais para o desenvolvimento do país nas últimas décadas. O professor Bresser vai apresentar alternativas aí que podem levar o Brasil a um caminho mais justo e sustentável, dando algumas dicas valiosíssimas para proteger o seu patrimônio em tempos de crise e incerteza econômica. Não perca, mas você precisa se inscrever, hein? Mesmo sendo online e gratuito. Vai lá em icln2.com.br. Essa aula vai ferver amanhã, hein? Tá aí quem entende de privatização e etc. E por falar nisso, a gente estava especulando sobre o editorial que veio do além. Do além? A Petrobras bateu hoje recorde das suas ações. A Bolsa mais um recorde em cima de recorde, por conta um pouco da crise do Oriente Médio também. O petróleo vira ouro puro a partir de agora, né? Aí os caras Mas botam, então, os caras botam o olho em cima o ali, né? editorial ajudou a subir a bolsa. Eu acho que a gente tem que ficar de olho. Cenas dos próximos capítulos, Chico. Não, tem que ficar de olho nos consórcios já armados. O demônio encantou a bola. Os compradores estão sentados na mesa já. Foi só esquenta mesmo. De olho, estamos de olho, gente. Enquanto isso, você fica com Espiritualidade na Ação com Frei Davi e Marlon Reis sobre a lei da ficha limpa. A gente continua de olho na privatização, a gente continua de olho nas queimadas, a gente continua de olho no Brasil, sempre aqui às 6 horas da noite no ICL Notícias, segunda edição. Obrigada pela participação mais do que especial Muito aqui. obrigado. Que maravilha. Bom, obrigado, volte mais. obrigado. Demais. Luxuoso. Boa noite para você. Ô, Robes, viva a nossa segunda. Vamos para casa. Beijo, comunidade. Uma ótima noite a todos. A gente se vê aqui no ICL.
É amanhã, turma, nossa aula com o super professor Bresser Pereira, ele que também está lançando um livro novo e vai nos falar sobre o fracasso do modelo neoliberal. Uma aula exclusiva, inédita e imperdível. Se você não está inscrito ou inscrita, clica no botão aqui embaixo, saiba mais, para não perder uma aula que não tem replay. E se você já está inscrito, fica atento no seu e-mail, que é lá que vai chegar a confirmação. E também, amanhã, perto da aula ali, o link para você poder clicar e entrar na sala de espera e assistir com a gente, tá bom? Vai ser maravilhoso e só o Instituto Conhecimento Liberta poderia trazer isso pra gente. Um abraço e até amanhã.